existe a possibilidade hoje no Brasil de um segurado receber uma aposentadoria alta e contribuir com um pouquinho? É o que veremos no vídeo de hoje. Fica comigo até o final para você saber se isso é possível ou não. Uma rápida apresentação: meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Sou advogada desde 2004, estou atuando no direito previdenciário desde 2000. Um único pedido: se inscreva no canal. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta se você precisar de um advogado. Eu te convido para me seguir lá no Instagram, vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui no YouTube e lá no Instagram. Vamos lá, como ter uma ótima aposentadoria no futuro e conseguir fazer isso gastando pouco, gastando menos. Eu acho que esse é o desejo da maioria dos segurados, dos trabalhadores do nosso Brasilzão afora aí. Mas afinal, existe essa possibilidade? Dá para fazer isso? Contribuir com a Previdência Social tem ficado cada vez mais caro, vocês sabem disso. Hoje, em 2023, o segurado que decide recolher, pagar o carnê do INSS, a GPS, para se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, ele precisa pagar 20% no mínimo, 20% do salário mínimo, caso ele queira se aposentar apenas com o salário mínimo, que daria um valor de R$ 264 mensais. É claro que a questão não é querer, mas sim ter condição financeira para a maioria dos brasileiros. Querer receber o teto da Previdência Social é um desejo de todo trabalhador que, infelizmente, não tem uma boa remuneração. Todo mundo quer receber mais do que é possível, realizar mais. Mas essa não é uma estratégia para todos os segurados, pois, vamos lá, aqueles que trabalham registrados, eles não conseguem fugir das remunerações lançadas em seu nome. Mas afinal, vamos lá, existe alguma forma para o segurado fugir de salários de aposentadoria baixo e conseguir uma estratégia para tentar uma aposentadoria num valor mais alto, ou no teto, ou que seja num valor mais alto? É isso que a gente vai analisar agora. O planejamento previdenciário, ele, para a população geral, ele é pouco conhecido, pois ele não é muito buscado, ainda não é uma coisa muito buscada na nossa sociedade. Com a falta de conhecimento e outros fatores, como a própria condição financeira dos segurados, impossibilita as pessoas de buscarem essas estratégias para a sua futura aposentadoria. Então, acaba sendo uma solução para uma minoria da sociedade, uma minoria mesmo, que é um pouquinho mais abastada, que tem uma sobra de valores financeiros no final do mês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre planejamento previdenciário, que realmente não é um serviço para todos. Não seja enganado, tá? Não é um serviço para todos. Se você é empregado, sempre trabalhou com carteira registrada, sempre recebeu o salário mínimo, não há muito que possa ser feito no seu caso. Não contrate caros planejamentos previdenciários, porque é sim um serviço um pouco mais caro, para você, no máximo, verificar a data da sua aposentadoria, uma previsão de data de aposentadoria. Então, não são todos os segurados que conseguem alcançar uma melhora na aposentadoria. Nada, claro que nada impede você de buscar um planejamento previdenciário, desde que isso faça sentido dentro da sua vida laborativa. Veja como exemplo as pessoas que fazem recolhimento como contribuinte individual ou MEI. Esse tipo de recolhimento, a gente precisa prestar atenção, que esse tipo de recolhimento não dá direito para as pessoas a valores maiores que um salário mínimo se você recolhe sobre o salário mínimo. E se você paga como MEI, contribuinte individual, somente dá direito à aposentadoria por idade. Mas alguns segurados, eles podem traçar algumas estratégias para que no futuro tenha sim uma aposentadoria mais rentável. E como fazer isso? Tecnicamente, o correto seria você contratar um advogado na área previdenciária e realizar um planejamento previdenciário.
com a intenção de orientar vocês dessa possibilidade, eu irei dar alguns exemplos, são algumas simulações que a gente fez aqui no escritório, tá? Hoje, por exemplo, no caso, se uma pessoa quiser aposentar pela Previdência Social recebendo teto, ela necessariamente tem que pagar uma GPS de R$ 1.543,73 mensais durante 40 anos, que são 20% de R$ 7.718,69, que é o teto da Previdência Social. Estamos falando de um valor muito maior do que um salário mínimo. E, infelizmente, isso é impossível para a maioria esmagadora dos trabalhadores. Mas o foco aqui desse vídeo são os segurados autônomos facultativo, aqueles que pagam carnê mensalmente. Apenas esse contribuinte, o facultativo, pode escolher o quanto ele quer pagar. Fica de olho nisso. O contribuinte individual, ele não pode escolher. Toma cuidado. Imagine um segurado que em todo o ano de 2023 realizará contribuições mensais sobre 20% do salário mínimo. Então, vamos lá, imaginar isso. Tecnicamente, durante o ano todo, ele paga um valor de R$ 3.168, que são 264 multiplicado por 12 meses. A intenção desse segurado é conseguir a primeira aposentadoria a que lhe for mais rápido. Então, imagine que ele tem 28 anos e que tenha contribuído 5 anos. Se ele for aposentar por tempo de contribuição, faltará mais 30 anos para ele se aposentar, que seriam somados a esses 5 anos já contribuídos. Então, podemos concluir que possivelmente ele gaste algo em torno de R$ 110 mil para receber um salário mínimo por mês. Nessa época, ele contará com 58 anos de idade, com uma expectativa de vida para homem, hoje no Brasil, de cerca de 80 anos de idade, recebendo um salário mínimo por mês. Aqui eu não estou analisando regra de acesso de aposentadoria, tá? Não estou analisando idade, tempo, pontos, nada disso. Não estou analisando uma regra específica. Eu só estou usando alguns números apenas para conseguir passar o aprendizado. Digamos que ele preencha os requisitos e consiga se aposentar com 58 anos de idade. Só para eu te mostrar como um cálculo, para eu te mostrar um valor. De novo, eu preciso repetir, gente. Eu não estou falando aqui de regra de acesso, até porque várias outras coisas têm que ser analisadas para a regra de acesso de aposentadoria. Então, imagine que esse segurado do exemplo contribua 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, só para não perder qualidade de segurado, porque ele é segurado facultativo, sobre o teto. Isso daria um valor gasto para ele de R$ 3.045,52. A intenção dele agora é aposentar por idade. Para homens, hoje é 65 anos. E hoje ele tem 28 anos. Então, para ele completar 65 anos, ele tem que contribuir aí por 37 anos, pelo tempo mínimo de 15 anos. Gente, isso não é uma recomendação. Cada caso é um caso, eu só estou dando um exemplo para facilitar o entendimento, tá? Dessa forma, aplicando algumas regrinhas, a gente fazendo algumas simulações, recolhendo 15 anos sobre o teto, a aposentadoria desse segurado ficaria num valor de, por volta, R$ 4.200. Eu não vou explicar aqui como que a gente fez os cálculos, porque senão esse vídeo vai ficar muito complicado. Mas, de novo, nós fizemos essa simulação para chegar nesse valor. O valor correspondente ao recebimento até os 80 anos, sem calcular os reajustes anuais desse segurado, seria de mais de R$ 768 mil, alcançados calculando 15 anos de expectativa de vida. Ao optar por fazer esse tipo de estratégia, tecnicamente, ele estaria abdicando de quase 7 anos de salário, pois ele não se aposentaria mais com 58 anos de idade e sim com 65 anos de idade, mas você percebeu o retorno? 7 anos, que são 84 meses, multiplicado pelo salário mínimo, a gente teria alguma coisa em torno de R$ 110 mil.
Essa diferença, caso ele opte por se aposentar por idade, seria recebida em 26 meses de salário, sem contar o 13º. Ou seja, você recupera esses 7 anos a mais aguardando a aposentadoria por idade em apenas 2 anos, um pouco mais de 2 anos, de aposentadoria efetiva em um valor superior. Isso não é mágica, não é nada mágico, é uma estratégia. Na aposentadoria por tempo de contribuição, recolhendo sobre um salário mínimo e tendo 35 anos de idade, 35 anos de contribuição, até os 80 anos, esse segurado receberia mais de R$38 mil. Com esse exemplo, eu consigo te mostrar que existem possibilidades do segurado receber uma aposentadoria melhor. O problema é que isso pode trazer alguns sacrifícios, como, por exemplo, aumentar o tempo de trabalho e, consequentemente, se aposentar mais tarde, ou aumentar um pouco a contribuição feita, ou ter alguma outra estratégia. Infelizmente, muitos segurados hoje, eles recebem valores menores justamente pela opção de se aposentar mais cedo, fecha o olho e vai lá e já tenta se aposentar. Nem faz cálculo, tenta a aposentadoria o quanto antes e não realiza um valor tão bacana. Uma das estratégias que a gente tem é fazer o planejamento previdenciário para que a pessoa consiga saber, consiga pensar em formas de ter uma aposentadoria um pouco maior. Se planejar para o futuro, hoje é uma necessidade de todo trabalhador que recebe um pouco mais que um salário mínimo. Nós já temos muitos desgastes, muita coisa, muita alteração que tem acabado com as esperanças dos segurados. A possibilidade de realizar um cálculo de planejamento previdenciário, como vimos, eu sei que não é para todos, mas caso você faça contribuições mensais a mais que um salário mínimo, é interessante que você procure um advogado e verifique uma forma de você se planejar melhor, planejar o seu benefício, um recebimento melhor, ainda que você aumente um pouquinho a contribuição, ou você faça estratégias de contribuição, ou você demore um pouquinho mais para se aposentar. Você precisa de um planejamento previdenciário para isso. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que é um assunto bem complicado, a gente fala de número, a gente fala de quanto tempo, a gente fala de previsibilidade, de quanto que a pessoa vai receber ou não. Eu sei que é um pouco mais complicado, mas é realmente só para te ensinar que é possível, com um bom planejamento previdenciário, você realizar valores mais altos do que o que você receberia se você só fechar o olho e for lá e fazer requerimento de aposentadoria, qualquer que seja a aposentadoria. Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.